relator Francisco Júnior, deputado. Primeiras empresas, como é que nós temos certeza que o dinheiro vai chegar lá? Será que nós estamos com o foco certo, o dinheiro está chegando? E as micro? A pergunta é ótima, essa primeira pergunta é ótima pelo seguinte: quando nós reduzimos o compulsório e abrimos as comportas de liquidez, elas saem, mas não chegam na ponta. Os bancos são conservadores, quando essa liquidez entra, eles se protegem, ficam se preparando por uma crise eventual de liquidez, por uma corrida bancária, uma crise, qualquer coisa desse tipo. Então, eles acabam acumulando esses recursos. Então, nós percebemos isso rapidamente e começamos, então, a disparar os empréstimos focalizados. E é isso que está sendo muito elogiado lá fora. A estimativa é que nós salvamos 4 milhões e 300 mil empregos. Nós estamos conversando hoje, a estimativa é que até o fim do dia, as novas inscrições vão nos levar até 5 milhões de empregos preservados nesses programas de proteção ao emprego através de crédito. Então, eles estão funcionando. Apesar de muita crítica, que não está chegando lá na ponta, é normal, tem empresa que consegue pegar, tem empresa que não está credenciada, não consegue, mas a verdade é que as nossas estimativas de ontem, 4 milhões e 300 mil empregos preservados. Isso a gente tem um controle, porque o Banco Central tem um controle. Na hora que o empréstimo sai para a empresa, ela tem que dar a carteira do trabalhador, mostra a carteira, nós damos dinheiro para o trabalhador. E ela não demitiu aquele trabalhador. Então, 4 milhões e 300 mil empregos já preservados, e a estimativa é que hoje, no fim do dia, já chegariam 5 milhões de empregos preservados. Enquanto isso, nos Estados Unidos, 26 milhões de pessoas foram mandadas para fora do trabalho. É claro que aqui os informais estão sofrendo muito, mas os formais, os nossos registros são que em março houve mais ou menos o mesmo número do ano passado de pedido de desemprego. Quer dizer, os formalizados que saíram, mesmo número do ano passado. E os primeiros 15 de abril, a mesma coisa. 260, 270 mil formalizados pedindo seguro-desemprego, mesmo número também de abril do ano passado. Então, não houve uma onda maciça de desemprego no mercado formal. Os informais que estão em casa, que estão recebendo o auxílio emergencial. Então, os créditos estão chegando. Ontem ou hoje, a senadora Cátia Abreu sabe, porque ela estava também e ajudou a aprovar uma medida no Senado, tá? Desceu para a Câmara de novo, que é justamente o microcrédito. 3 milhões e 200 mil pequenos empresários vão receber uma ligação da Receita Federal, e em vez da Receita cobrar, pela primeira vez na vida, a Receita Federal está ligando para eles dizendo o seguinte: como vocês sempre pagaram em dia o imposto simples, vocês são bons empresários, são gente simples, com 3, 4 empregados, vocês podem ir ao banco de sua preferência e nós estamos financiando uma parcela importante do seu faturamento. Então, se você está sem capital de giro, nós vamos dar 30%, 40% do seu faturamento para os próximos 3 meses. Então, isso também é um microcrédito, são 16 bilhões. A primeira camada de crédito é essa, microcrédito, 16 bilhões. A segunda camada de crédito, essa é de 0 a 360 mil. De 360 mil a 10 milhões, nós separamos também, o FOPAS, é esse folha de pagamento. De 10 milhões até 300 milhões, nós temos uma terceira camada de crédito, e nós estamos separando também para fazer o Fundo de Garantia de Investimento, onde o governo fica com 20% das perdas, das primeiras perdas. Então, se as empresas derem empréstimo agora, no sufoco, para uma empresa que está com dificuldades, uma boa empresa, que eles mesmos já têm crédito também com a empresa, e se houver uma perda, nós pagamos, eles ficam com 80% e nós com 20%. E, finalmente, a camada superior, são as grandes empresas, acima de 300 milhões, aí nós temos aí companhias aéreas, distribuidoras de energia, distribuidoras aéreas, companhias aéreas, distribuidoras de energia, cada uma delas nós temos uma estratégia diferente. Por exemplo, companhias de aviação, daqui a 3, 4 meses os voos devem começar de novo. Agora, então o que... Pode me colocar. Senhor ministro. Aqui. Mas eu estou dizendo que nós estamos muito bom o seu ponto. Você vê, o ponto é tão bom que eu respondi o primeiro. O segundo é auxílio emergencial, o terceiro é como é que nós vamos fazer a retomada, uniões e municípios. Eu vou ter que te responder por um e-mail também, relator. Ponto a ponto. Eu estou com tudo aqui pronto, nós vamos redigir um e-mail e eu vou responder as perguntas. São excelentes. 15 segundos. Que elas são excelentes. Eu já estou até arrependido de ter sido 2 horas. Isso devia ser uma conversa de 4, 5 horas. Muito bem, senhor ministro. Eu sei que as perguntas do relator
não foram todas respondidas, mas ele vai encaminhar para Vossa Excelência. Por certo, ele terá necessidade dessas respostas. E eu passo a palavra, pelo tempo de 3 minutos, ao deputado do PP da Bahia, Cacá Leão. Vossa Excelência está com a palavra, deputado Cacá. Primeiro, presidente, cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar o relator, o deputado Francisco Júnior, cumprimentar o ministro Paulo Guedes e toda a sua equipe que se fazem presentes nessa reunião, cumprimentar os demais senadores, os demais deputados. Dizer, ministro, que gosto muito do entusiasmo de Vossa Excelência. Eu acho que isso, inclusive, tem faltado um pouco em determinados setores do governo. No momento onde a gente só escuta falar da tragédia, do ponto, não. Acho que as falas do senhor têm sido muito felizes no ponto onde a gente trata desse momento. Sei da dificuldade, é muito difícil, por exemplo, a gente colocar para funcionar um auxílio emergencial desse tamanho, com essa magnitude, num curto espaço de tempo, como se foi feito, apesar da necessidade do povo brasileiro, afinal, a fome está batendo na sua porta. Mas gosto muito do entusiasmo das falas, concordo que a gente vai precisar pagar essa conta durante aí um médio espaço de tempo. Acho importante as medidas que o senhor tem colocado, por exemplo, a questão de não é admissível que a gente trate agora, nesse momento, de se ajudar e de se calcular e depois a gente venha querer tratar de aumento de salário de servidores ou de outras matérias. Acho sim que a gente precisa congelar essa discussão aí para os próximos 18 meses, como foi oferecido por Vossa Excelência. Vou ajudar o relator, vou repetir uma pergunta que ele fez, que eu achei muito interessante, que é a questão do pós-pandemia. O que é que o governo já está trabalhando e quais são os planos que o governo já está fazendo, pensando no pós-pandemia, no que é que a gente vai fazer aí a partir de 2021. Espero que o mais rápido possível o nosso país, o mundo, na verdade, consiga sair dessa crise e que a gente consiga reviver e vencer os investimentos que a gente consiga trazer, sejam investimentos externos ou os próprios investimentos internos, para que a gente consiga consolidar e salvar não só o emprego do brasileiro, mas como o giro no comércio e a nossa renda. Obrigado, senador. Muito obrigado, deputado Cacá. Eu passo a palavra para a senadora Elisiane Gama, pelo tempo de 3 minutos. Bem, senhores colegas, quero cumprimentar o ministro Paulo Guedes. Ministro, nosso tempo realmente é muito pouco e vou aqui fazer apenas 2 perguntas. Eu sou de um estado que é considerado um dos estados mais pobres do Brasil, indicadores sociais realmente preocupantes. Por exemplo, nós temos aí cerca de 900 mil famílias com uma renda per capita de R$240. E eu tenho recebido quase que diariamente ligações no meu celular de pessoas reclamando que não conseguem ter acesso ao recurso, não é, de auxílio emergencial de R$600. Por exemplo, nós temos aí os dados apresentados dos 123 bilhões de reais no portal da transparência, apenas 32 bilhões conseguiram chegar até o presente momento na mão deste homem e desta mulher brasileira, né? Ou seja, os números também apresentados apontam 46 milhões de pessoas invisíveis no Brasil, que sem CPF, sem conta bancária, enfim. Ao mesmo tempo, a gente percebe que hoje, e aí é uma avaliação que a gente tem feito, a única forma de você chegar neste homem e nessa mulher brasileira é utilizando um mecanismo que esteja mais próximo dela. Por exemplo, hoje o SUAS, que é um avanço no Brasil, que é o Sistema Único da Assistência Social. Aí nós temos os CRAs, os CREAS, nós temos o Conselho Tutelar, nós temos a prefeitura da cidade. Através desse sistema, esses servidores, eles conhecem esses moradores, não é nem pelo nome, ministro, ele conhece pelo apelido, né? Ou seja, ele conhece cada rosto deste homem e desta mulher que está lá na sociedade, aqueles que estão em situação de rua, ou seja, são as pessoas mais distantes, mais invisíveis, mas que elas são visíveis aos olhos desses servidores. Eu pergunto e faço até um apelo ao senhor, de o governo federal utilizar essa estrutura
para que as prefeituras que fazem o monitoramento e acompanhamento do SUAS possa realmente ser o outro instrumento para que esse recurso possa chegar na mão desses brasileiros, não é? Em toda a sociedade do nosso país, é exemplo do meu estado, do Maranhão. A outra pergunta que eu quero fazer para o senhor, e aí fazer também um pedido junto a isso, que o presidente da República sancione a Lei 873, que nós aprovamos agora, criando mais, ampliando para mais 29 aproximadamente categorias, né? Dentre eles aí comunidades quilombolas, comunidades tradicionais, adolescentes que são mães também, e que o governo estabeleceu 18 anos, nós temos um percentual enorme de jovens, de adolescentes de 15 anos, 16 anos, que são mães e que precisam também ter acesso a este benefício. E a última pergunta é referente à questão do Plano Mansueto. 15 segundos. Só 30 segundos para finalizar, presidente. O Rodrigo Maia estará apresentando o relatório. E o grande debate hoje é a contrapartida dos municípios. Eu pergunto ao senhor, nessa contrapartida que estabelece, por exemplo, a suspensão do aumento salarial pelo prazo de 18 meses, o que traria uma redução, uma economia, digamos assim, de 130 bilhões de reais, ao longo das últimas semanas, foi feito um grande debate acerca do corte de salário. Eu pergunto ao senhor, a gente reduzindo. Muito bem, ficou faltando um pedacinho do questionamento da senadora Elisiane, mas eu quero agradecer a participação do público. Paula Cuenca de Moraes, aqui de Brasília, Mônica Romero, do Rio de Janeiro, o canal GAT do Espírito Santo, Rafael Ferreira, do Rio de Janeiro, e Rose Gonçalves, de Minas Gerais. Senhor ministro, o senhor tem 4 minutos para responder o deputado Cacá e a senadora Elisiane Gama. Muito obrigado. Deputado Cacalião, muito obrigado pelas suas observações. Eu agradeço muito essa sua visão generosa do que nós estamos fazendo, inclusive porque o senhor sabe, a democracia, a virtude da democracia é justamente que nós podemos nos ajudar. Às vezes nós podemos ter uma diferença aqui ou ali, e olhando com o outro olhar, a gente acaba enxergando coisas que não via. Aconteceu isso na reforma da Previdência, quando eu lembro que a sua atuação, particularmente, a favor de BPC, a favor de rural, e isso acabou sendo muito bom para o Brasil. Então, antes de oposição de situação, nós somos todos brasileiros e criamos uma configuração melhor quando trabalhamos juntos. Então, eu agradeço essa sua compreensão dessa questão do aumento de salários, que seria uma contribuição, já que estamos dando esses recursos para a saúde, isso também vale para a senadora Elisiane, que também fez a pergunta final dela, né? Essa outra partida dos salários, já que nós estamos dando 138 bilhões para estados e municípios, vamos impedir que isso vá justamente para aumento de salários, porque justamente os salários já são bastante acima do setor privado do funcionalismo. E é uma contribuição que eles estariam orgulhosos de dar ao Brasil, de não pedir aumento de salário durante essa pandemia. Então, eu agradeço muito esse seu apoio e eu agradeço também a criação e essa beleza de uma democracia, que o senhor sempre defendeu também, e a senadora Elisiane certamente também, esse atendimento que ela falou entre as perguntas dela, da função do SUAS, não é? Do Sistema Único de Assistência Social, essa criação dessa rede descentralizada de assistência social e de serviços de saúde, isso foi uma contribuição extraordinária da nossa democracia, de governos passados, deram essa contribuição extraordinária. Por que nos foi permitido atender em alta velocidade toda essa população brasileira? Porque existe também esse sentido de descentralização, de federação. Essa criação de todas esse dinheiro chegar na ponta, que é o que o presidente também pede, é o Mais Brasil, vamos fazer o dinheiro chegar na ponta. Como é que ele chega na ponta? Se não houvesse essa rede descentralizada de SUAS, de assistência social, de SUS, de sistema de saúde, seria muito difícil ter feito isso nesse tempo tão rápido. Então, essa é a virtude de uma democracia. E nós, quando defendemos o Mais Brasil e a descentralização de recursos, nós estamos, de certa forma, acelerando esse processo de transformação social. Então, nós estamos do mesmo lado nesse combate
A mesma coisa em relação ao auxílio emergencial. O auxílio emergencial, ele também ele deve ter falha, como tem o sistema de crédito, às vezes tem uma empresa que não consegue chegar lá, o auxílio emergencial deve ter. Mas aí é a nossa solidariedade como brasileiros, a nossa fraternidade como brasileiros. Cada brasileiro que tiver alguém frágil, que não está conseguindo, nós temos que auxiliar. Nós vamos ensinar a usar aplicativo, nós levamos ele a uma agência da Caixa para ter certeza de que ele vai ser atendido. É um trabalho que nós temos que fazer. E a Caixa Econômica tem 26 mil postos, agências pelo Brasil inteiro, justamente descentralizadas para atendimento. Mas se nós pudermos ajudar, como brasileiros, cada um ajudar, se conhece a faxineira que não sabe que tem esse direito, se conhece um chofer de táxi que não sabe que tem esse direito, vamos ajudá-lo a conseguir esses recursos. O pós-pandemia, que foi uma pergunta também importante do deputado Cacalhão, ele é exatamente o seguinte: nós vamos ter aqui, nós já temos um programa. 15 segundos. Nós tínhamos um programa que, acelerando as reformas, a retomada do crescimento vai ser instantânea. Nós já estávamos crescendo a 2,4% quando fomos atingidos pela pandemia. Então, se prosseguirmos com as reformas, virão centenas de bilhões de investimento em saneamento, água e esgoto, né, para a população brasileira, petróleo e gás, o choque da energia barata, infraestrutura, setor elétrico, quer dizer, tudo isso está pronto para ser disparado se nós avançarmos. Independente disso, o governo também vai dar um empurrão na economia, como deu antes. Bem, tudo bem. Muito obrigado, senhor ministro.